senhores vereadores, imprensa. Oitava sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 7 de abril de 2020. Solicito aos senhores vereadores que registrem presença para que possamos dar início à sessão. Havendo o número legal nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus inspirada nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a resolução 4 de 2010. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a nossa semana, proteja a nossa cidade, estado e nação. Isaías capítulo 56, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra de Deus. Instalada a sessão inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, conforme dispõe o artigo 104 do Regimento Interno desta Casa. Mensagem veto número 1 de 2020, Barueri, 30 de março de 2020. Senhor presidente, sirvo-me do presente para informar a esta Igreja Câmara, por intermédio de Vossa Excelência, que analisando o projeto de lei número 15 de 2020, referente ao autógrafo da lei número 14 de 2020, usando da prerrogativa que me é conferida pelo artigo 64, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município de Barueri, resolvi vetá-lo em sua íntegra, pelos motivos a seguir mencionados. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa desta colenda Câmara, que dispõe sobre denominação da área de lazer. Ainda que a medida tenha nobres e meritórios propósitos quanto à finalidade, forçoso o reconhecimento, contudo, de sua contrariedade ao interesse público, decorrente do fato segundo o qual a homenagem ora pretendida deverá receber logo mais adiante maior amplitude em seu alcance. Isto porque, como é notório, o munícipe denominado na propositura foi personagem cuja saudosa memória comporta um registro histórico à altura de seus feitos, o que se pretende atender por meio da denominação de próprio público, de maior visibilidade junto à comunidade barueriense. Em face do exposto, razões ligadas a esta contrariedade ao interesse público levam-me a negar a sanção ao mencionado projeto de lei número 15 de 2020, vetando-o na íntegra. Isto posto, devolvo a esta Igreja Câmara a medida proposta para deliberação e votação na forma e no prazo da lei. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares meus protestos de apreço, distinto e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Mensagem de veto número 1/2020, a Secretaria Legislativa, para disponibilizar aos vereadores na página do Correio.
Mensagem Barueri, 16 de março de 2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação desta Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre permissão para instalação de bancas de jornais e revistas em logradouros públicos. Cuida-se de matéria de interesse local, inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, razão pela qual se imiscui de interesse público municipal. Outro sim, sujeita-se às regras previstas na Lei Orgânica do Município de Barueri, notadamente que a permissão é outorgada a título precário e por decreto. Parágrafo 3º do artigo 95. À luz da interpretação histórica, nota-se que a gestão das bancas de jornais e revistas em Barueri remonta à Lei nº 12.252, de 1º de outubro de 2001, com suas ulteriores alterações. Ocorre que o desenvolvimento social e progresso revelam a inovidável necessidade de se atualizar e de reconfigurar este nicho do mercado, mormente ante todos os atuais instrumentos tecnológicos ligados aos jornais e revistas. Nesse cenário, atento às legislações de outros municípios, apresenta-se um novo modelo de norma sobre bancas de jornais e revistas, mais interativo e multifacetado, na busca de se atender às demandas reais da sociedade local. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dado a ela o tratamento que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22 de 2020 põe sobre permissão para instalação de bancas de jornais e revistas em logradouros públicos. Rubens Furlan, Prefeito do Município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Artigo 1. A instalação de bancas destinadas à venda de livros, jornais e revistas, novos e usados em logradouros públicos, somente se dará mediante permissão de uso em locais destinados previamente pelo município na forma desta lei. Parágrafo 1º. As permissões de uso para fins de instalação de equipamentos em áreas públicas poderão ser cassadas ou o equipamento ser deslocado para outra área, sempre que razões de segurança ou de interesse público assim exigirem. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, as despesas ocorrerão sempre às expensas do permissionário, tendo este 30 dias para a remoção simples do equipamento ou deslocamento, incluindo a restauração da área onde se localiza. Artigo 2. As bancas de venda de jornais e revistas poderão comercializar os seguintes artigos. 1. Jornais, revistas, livros, guias e mapas, álbuns de figurinos, almanaques, fascículos, coleções literárias e opúsculo de leis. 2. Ingresso para espetáculos esportivos, teatrais, musicais e circenses. 3. Refrigerantes, água mineral, isotônicos, energéticos, suco de frutos industrializados, bebidas à base de soja, bebidas à base de café, chá pronto, em lata, água de coco, bebidas lácteas, iogurte, líquido natural, leite fermentado e outras bebidas não alcoólicas em embalagem, lata PET, Tetra Pak, de até 600 ml, através de refrigeradores convencionais acomodados no interior da área útil da banca. 4. Doces industrializados de até 200 gramas, biscoitos salgados de até 200 gramas, sorvetes em embalagem, descartáveis, individuais, acondicionados em refrigerantes convencionais. 5. Artigos eletrônicos de pequeno porte, como pendrives, mídia, CD, DVD e outros. Produtores de mídia, jogos para vídeo, games, fones de ouvido, mouse, carregadores, celulares, cartuchos e toners para impressora. Cadeado, capa de chuva, guarda-chuva e outros produtos de pequeno porte deste segmento. 6. Artigos de pequeno porte do segmento, como papelaria, papel sulfite,
A4, folhas individuais, papel para presente, envelopes, cadernos, agendas, calendários, escola escolar, pastas, fitas autoadesivas, blocos autoadesivos, clipes, elásticos, etiquetas, imãs, jogos de tabuleiro, brinquedos de pequeno porte, bonés, jogos de cartas e outros produtos similares de pequeno porte. 7. Cartões pré-pagos de recarga de celulares, chips de operadores de telefonia, bem como sua recarga por equipamentos autorizados. 8. Prestação de serviço de cópias reprográficas, transmissão e recepção de fax, correio eletrônico, comercialização de assinaturas de revistas, captação de serviços de revelação fotográfica, recepção de encomendas rápidas através de convênios com empresas brasileiras de correios, telégrafos e outras empresas do ramo que estejam devidamente regulamentadas. 9. Artigos de primeiro socorro como os band-aids, cotonetes, esparadrapo, gás, algodão, fralda descartáveis, absorvente higiênico, preservativo, fio dental e outros similares, sem restrição médica. Cigarros. Parágrafo 1º. Material de cunho erótico deverá ser acondicionado em embalagem opaca. Parágrafo 2º. As publicações antigas somente poderão permanecer na banca se sua quantidade não representar mais do que 30% de todo o material à venda. 3. É permitida a troca e a comercialização de publicações usadas. Parágrafo 4º. Todos os produtos serão comercializados somente a varejo, sem fracionamento em suas embalagens. 5. Os produtos relacionados nos incisos 3 e 4 somente poderão ser comercializados desde que sejam provenientes de empresas legalizadas junto à Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Parágrafo 6º. Os produtos não editoriais não podem ocupar mais que 40% da área total da banca. Artigo 3. Dimensões, cores e locais da instalação das bancas serão estabelecidas em regulamento. Artigo 4. As permissões de uso para a instalação de bancas de jornais e revistas serão outorgadas mediante prévio procedimento licitatório em qualquer cidadão habilitado. Parágrafo 1º. Para a licitação de que trata este artigo, os interessados na permissão deverão apresentar os documentos abaixo, além de outros forem exigido competente edital. 1. Prova de identidade, prova de sanidade física e mental expedido pelo órgão competente da Prefeitura. 3. Declaração de antecedentes. 4. Título de eleitor. 5. Certidão negativa de débitos junto à Fazenda Pública Municipal. Parágrafo 2º. O procedimento licitatório em apreço terá como critério de julgamento o preço anual da permissão. Parágrafo 3º. Em caso de igualdade de proposta, a permissão será conferida mediante sorteio público. Artigo 5º. É permitida a transferência da permissão para instalação de banca de jornais e revistas, mediante anuência do permissionário e prévia aprovação da Prefeitura, a quem satisfaça as exigências legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A transferência não será concedida antes do decorrido prazo de 3 anos da outorga da permissão. Parágrafo 2º. Ocorrendo aposentadoria ou invalidez do permissionário, é permitida a transferência da permissão nos termos do caput deste artigo, independente do interstício referido no parágrafo 1º deste artigo e com os mesmos direitos e obrigação do sucedido. Parágrafo 3º. Ocorrendo o falecimento do permissionário, o herdeiro indicado pelo permissionário, em disposição de última vontade ou na sua falta, o seu cônjuge, ou na falta ou desistência deste, os filhos maiores, os pais ou os irmãos do permissionário, na ordem indicada, poderão prosseguir na exploração do ponto, independente do interstício referido no parágrafo 1º deste artigo e com os mesmos direitos e obrigações do sucedido. Parágrafo 4º. Para obter o direito à sucessão nos termos do parágrafo 2º e 3º deste artigo, deverá o interessado requerê-la no prazo de 180 dias contados da data da aposentadoria, invalidez ou falecimento, comprovando sua condição de sucessor. E se for o caso, a desistência dos demais que o precedem, apresentando os documentos referidos no artigo 4º desta lei.
Artigo 6. São obrigações dos permissionários manter a banca em funcionamento durante o período de horário estabelecidos em regulamento. 2. Manter a banca em bom estado de conservação. 3. Indicar preposto para substituir em seus impedimentos, férias, licença médica e outros motivos justificados. 4. Expor à venda quaisquer jornais ou revistas em circulação no município. 5. Conservar em local visível ao público os documentos estabelecidos em regulamento. 6. Manter limpas as áreas adjacentes à banca, em um raio de 5 metros. 7. Obedecer às demais prescrições legais e regulamentares. Parágrafo único. Uma mesma pessoa não poderá ser indicada como preposto para mais que uma banca. Artigo 7. É vedado ao permissionário: 1. Distribuir, expor, vender ou trocar quaisquer materiais, produtos diversos dos permitidos nessa lei. 2. Expor materiais, pôster, fotos, figuras e revistas de natureza erótica ou pornográfica. 3. Expor qualquer publicação em cujas capas estejam estampadas fotos ou ilustrações que afrontem a moral e os bons costumes, obedecidas às exigências legais sob pena de apreensão, sem prejuízo da sanção administrativa ou penal cabível. 4. Vender a menores publicações nocivas ou atentórias à moral ou violar seus invólucros. 5. Utilizar árvores, postes, caixotes, tábuas, encerados, toldos, abas ou laterais para aumentar as dimensões da banca, com exceção aquelas fronteiriças que servem como proteção contra as intempéries observados no artigo disposto no artigo 3º. 6. Utilizar a banca para promover a realização de jogos ilegais sob pena de cassação da permissão responsável penal. 7. Utilizar a área além daquela outorgada. 8. Remover a banca do local determinado sem prévia autorização da Prefeitura. 9. Transferir sem autorização da Prefeitura o local outorgado para permissão. 10. Alugar ou ceder temporariamente o ponto a terceiros. 9. Ocupar passeios, muros ou paredes para exposição de publicações. 12. Empregar mão de obra infantil. 13. Tornar a banca irremovível. 9. Ser indicado como preposto em outra banca. Artigo 8. É permitido, além da comercialização dos itens relacionados ao artigo 2, a colocação de luminosos cartazes conforme estabelecidos em regulamento. Artigo 9. Ficam assegurados os direitos dos proprietários de bancas que, à data da publicação desta lei, estejam em efetivo funcionamento regularmente inscritos no município, no que concerne a continuidade no exercício da atividade. Parágrafo 1º. As bancas enquadradas na situação a que alude o caput deste artigo terão respeitadas a sua localidade e dimensões, salvo quando a faixa mínima de 1,50 m, reservada para trânsito e pedestre, ficando sujeitos às demais disposições desta lei. Parágrafo 2º. As permissões de uso ou quaisquer outros documentos exigidos anteriormente à publicação desta lei para fins de instalação de equipamentos em áreas públicas, qualquer que seja sua denominação, poderão ser cassados ou o equipamento ser deslocado para outra área, sempre que razões de segurança ou de interesse público assim o exigirem. Parágrafo 3º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, as despesas correrão sempre às expensas do permissionário, tendo este 30 dias para a remoção simples do equipamento ou deslocamento, incluindo-se a restauração da área onde se localizava. Parágrafo 4º. Os proprietários referidos neste artigo deverão providenciar a adequação das bancas quanto aos produtos comercializados no prazo de 60 dias e quanto às demais condições estabelecidas em regulamento no prazo de 180 dias, ambos contados da publicação do mencionado regulamento, respeitando o parágrafo 1º. Parágrafo 5º. O município expedirá às bancas enquadradas na situação a que alude o caput deste artigo licença na forma e condições regulamentares. Artigo 6. Expedida a licença, os proprietários referidos neste artigo passarão a pagar pelo uso do espaço público o valor estabelecido em regulamento. Artigo 10. Fica vedada a permissão de mais de um ponto a uma mesma pessoa, inclusive a sócio, em outra banca. Artigo 2.
As infrações às disposições desta lei e a de seus regulamentos implicarão a imposição das penalidades seguintes na forma a ser graduada e disciplinada em decreto. 1. Advertência. 2. Multa de 7 UFIBs. 3. Multa referida no inciso anterior em dobro. 4. Cassação da permissão. Artigo 12. Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 30 dias contados da sua publicação. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 14. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis número 1252, de 1º de outubro de 2001, 1273, 17 de dezembro de 2001, 1696, 13 de dezembro de 2007. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 22/2020, à Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Mensagem 11 de 2020, Barueri, 20 de março de 2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação desta Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a denominação do Centro de Especialidade situado entre a Avenida Henriqueta Mendes Guerra, Rua Benedita Guerra Zedron e Rua Santa Úrsula, no centro de Barueri. A figura cujo nome vai tornar oficial esse centro de especialidade foi um personagem singular na história de Barueri, sendo bem, por isso, sem dúvida alguma, de todo merecedor das homenagens máximas que o município a ele poderia dedicar. Luiz Maria Barleta, nascido em Barueri no dia 12 de janeiro de 1933, filho de Fioravante Barleta, emancipador de Barueri. Elisa Mendes, aos 18 anos, através do deputado Diógenes, foi o primeiro funcionário do posto de saúde central, onde trabalhou por 25 anos. Movido pelo dom de ajudar o próximo, Luiz desempenhou várias funções dentro do posto de saúde, na falta de pessoas qualificadas, seguindo os ensinamentos do Dr. Geraldo. Aprendeu a aplicar injeções, vacinas, visitar doentes, acompanhando os médicos, inclusive sempre tentando resolver humanamente os problemas de saúde pelos quais as famílias passaram. Por morar na mesma rua do posto de saúde Benedita Guerra Zedron, muitos necessitados de ajuda médica o procuravam pedindo auxílio, o que ele nunca negava. Na mesma rua onde morava, também se localizava a Igreja Católica, onde Luiz, por 30 anos, trabalhou voluntariamente, sendo o braço direito do padre Danilo por organizar eventos, como bailes beneficentes, festas juninas, além de ser responsável pelos aluguéis e eventos próprios da igreja, o que, apesar de voluntário, exercia com o mesmo empenho no trabalho, o que lhe garantiu o seu sustento e de sua família. Ao mesmo tempo em que trabalhava no posto de saúde, por ser meio período, Luiz também passou a trabalhar na empresa do pai, Fioravante Barleta, ECIA Limitada, como vendedor. Após a morte do pai, passou a ser sócio da empresa, que passou a se chamar Distribuidora de Bebidas Barletas Limitada, onde trabalhou até o seu encerramento, sem deixar o trabalho voluntário que desempenhava com grande paixão. Para mim, portanto, é uma honra dispor da oportunidade de registrar para a posteridade o nome de um grande cidadão barueriense, desses que passam pelo mundo para fazer história e deixar saudades pelas obras frutíferas praticadas de boa mente. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dado a ela o tratamento que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Barueri. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e os nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23/2020. Da denominação oficial ao Centro de Especialidade e da outras providências. Rubens Furlan, Prefeito do município de Barueri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. O Centro de Especialidades, localizado entre a Avenida Henriqueta Mendes Guerra, Rua Benedita Guerra Zedron e Rua Santa Úrsula, no centro de Barueri, passa a denominar-se oficialmente Luiz Maria Barleta.
Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementar, se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4. Revoga-se disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 23/2020, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Mensagem número 8/2020, Barueri, 18 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para alta apreciação desta Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre o recolhimento, a captura, o transporte, a guarda e o manejo de animais domesticados, silvestres, nativos, migratórios e exóticos pela Secretaria Municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, SEMA, até a sua destinação final. Lembra-se, aos municípios compete constitucionalmente preservar a fauna, inciso 7º do artigo 23. Certo que a Carta Cidadã impõe ao poder público o dever de defender, preservar e proteger a fauna, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E surge, pois, imiscuído do espírito de alcançar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, esta pretensão legislativa de realizar ações de proteção de animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos, migratórios e exóticos com reflexos, inclusive à saúde humana. Na hipótese vertente, tenciona implementar regras sobre o recolhimento, captura, apreensão, transporte, guarda e manejo dos animais. Traz também específica regulamentação sobre a destinação final dos animais recolhidos ou apreendidos, pelo que, respeitados todos os trâmites procedimentais, podem ser resgatados, adotados, guardados, observados, sujeitos à eutanásia, examinados e doados. Assim, criam-se penalidades e multas para os responsáveis pelos animais apreendidos, certo que os titulares dos animais poderão resgatá-los ou recuperá-los, sendo-lhes assegurados todos os meios de defesa e proteção de seus interesses. Enfim, esta pretensão legislativa outorga maior efetividade às atribuições desempenhadas pelos servidores públicos de mumus técnico, lotado no Centro de Proteção de Animal Doméstico, CEPAD, e no Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, ao que amplia a regulamentação sobre as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, nomeadamente as ações conferidas pela Lei Municipal 2.588, 18 de dezembro de 2017, do Decreto Municipal número 8.857, de 5 de outubro de 2018, a medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faço alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e os nobres pares, reiterando meus protestos de apreço, distinto e consideração, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24 de 2020 dispõe sobre recolhimento, a captura, o transporte, a guarda e o manejo de animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos, migratórios e exóticos pela Secretaria Municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, SEMA, até sua destinação final. Rubens Furlan, Prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais. Você sabe que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1. As atribuições conferidas à Secretaria Municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, SEMA, por meio da Lei nº 2.588, de 18 de dezembro de 2017, e Decreto número 8.857, de 5 de outubro de 2018, no tocante às ações de controle, de recolhimento, de captura, de transporte, de guarda e de manejo de animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos, migratórios e exóticos, seguirão as normas estabelecidas na presente lei. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, entende-se por
Abrigo de animais de grande porte da SEMA, local estabelecido para esta finalidade e outras que venham a ser definidas. 2. CEPAD, Centro de Proteção de Animal Doméstico, local destinado para o abrigo de animais domésticos de pequeno e grande porte, recolhidos e ou apreendidos, seja temporariamente ou definitivamente, no qual permaneçam sobre a guarda da SEMA até que venham a sua destinação final. CETA, Centro de Triagem de Animais Silvestres. 4. SEMA, Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri. 5. Zoonoses. 6. Os animais domesticados, animal com alteração de sua morfologia ou comportamento com o propósito de adaptá-lo aos interesses do ser humano. Artigo 2. Constitui o objetivo básico das ações de manejo da população animal, preservar a saúde e bem-estar animal, tendo consequência a preservação de saúde e bem-estar da população humana, evitando-lhe danos e incômodos causados por animais. Capítulo 2. Recolhimento, captura e apreensão de animais. Artigo 3. Os animais domésticos capturados e apreendidos serão recolhidos ao CEPAD. Parágrafo único. Admite-se para a consecução dos objetivos da presente lei a eventual terceirização das atividades de recolhimento, captura, transporte, guarda e manejo dos animais de que trata o artigo 1 da presente lei, a critério da SEMA, isoladamente ou em todas as etapas supracitadas. Artigo 4. Sujeitam-se à captura, ao recolhimento e à apreensão pela SEMA: 1. Cães mordedores viciosos, comprovada anomalia através de laudo realizado por médico veterinário ou mediante a existência de 2 ou mais boletins de ocorrência policial envolvendo o animal e o atendimento à vítima comprovado por atestado médico ou número de SINAI, Sistema de Informação de Agravo e Notificação do Ministério da Saúde. 2. Animais suspeitos de zoonoses. 3. Animais domésticos, domesticados e de grande porte, bem como as aves de granja, envio ao logradouro público sem o responsável legal. 2. Animais suspeitos de zoonoses. 4. Observar-se-á o recolhimento seletivo de cães e gatos soltos em vias públicas. A. Com a doença já manifestada ou em estado de convalescença e os portadores de enfermidades, espécies específicas ou de zoonoses. B. Agressivos. C. Promotores de agravos físicos. D. Causadores de danos ao meio ambiente em parques por solicitação documentada da SEMA. E. Em sofrimento. F. Outras condições a critério do CEPAD. 5. Animais silvestres, nativos, migratórios, exóticos e ou silvestres domesticados em situação de adentramento em áreas públicas, ou privado ou soltos em vias públicas, condições nas quais haja risco à integridade física destes ou de seres humanos e situações a submissão, maus tratos descritas no artigo 2, inciso 12 da Lei Municipal número 2.588, 18 de dezembro de 2017. Parágrafo 1º. Os animais silvestres e domesticados serão avaliados por médico veterinário dos CETAS. Parágrafo 2º. Caso haja a constatação de zoonoses nos animais e de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os mesmos terão destinação determinada por médico veterinário do CEPAD ou CETAS. Parágrafo 3º. Os animais recolhidos ou apreendidos que no momento da triagem por médico veterinário do CEPAD ou CETAS não se caracterizarem como de relevância à saúde pública serão encaminhados aos recintos respectivos centros, ali permanecendo a critério da equipe técnica. Parágrafo 4º. Os animais recolhidos ou apreendidos por força deste artigo só poderão ser resgatados se constatada não subsistirem as causas ensejadoras da apreensão ou recolhimento. Parágrafo 5. Faculta-se a guarda ambiental
ou a órgão similar municipal a execução dos serviços de captura e recolhimento dos animais silvestres nativos. Parágrafo 6. Os animais silvestres nativos, migratórios ou exóticos e destes os domesticados serão transportados aos CETAS, onde serão alojados e alimentados e ficarão sob cuidados de profissionais que trabalham no local até sua destinação final. Parágrafo 5. Para cada animal recolhido ou apreendido, independente de seu porte, preencherá uma ficha de identificação em que constará o endereço do recolhimento, características do animal e histórico. Artigo 6. Durante o prazo previsto nos artigos 13 e 14 desta lei, os animais recolhidos ou apreendidos estarão expostos para reconhecimento de acordo com as normas internas do centro. Artigo 7. Os animais recolhidos ou apreendidos serão identificados e registrados mediante a utilização do sistema de marcação individual na forma estabelecida na Lei 2.588. Artigo 8. Os animais domésticos de pequeno porte, as aves de granja e os animais de grande porte recolhidos ou apreendidos poderão ter a seguinte destinação: 1. Resgate. 2. Adoção. 3. Guarda por fiel depositário. 4. Observação. 5. Eutanásia. 6. Coleta de materiais biológicos para diagnóstico de doenças espécies específicas ou de relevância à saúde pública. 7. A doação. Artigo 9. Serão declarados de propriedade da municipalidade os animais domésticos de pequeno porte, as aves de granja e os animais de grande porte. 1. Apreendido por 3 vezes consecutivas ou não. 2. De alta periculosidade em via pública ou de propriedade pública ou privada, assim entendidos aqueles que coloquem em risco a segurança ou integridade física das pessoas e ou de animais a critério do médico veterinário do SEMA. Artigo 10. Poderá ser submetido à eutanásia o animal que possua proprietário mediante sua autorização expressa e voluntária, que apresente esta indicação devido a doenças ou agravos previstos na lei estadual. Parágrafo 1º. O preenchimento do termo de autorização de eutanásia deverá ser feito pessoalmente pelo proprietário do animal em locais indicados pelo SEMA. 2. Os animais de que trata o caput deste artigo, independente de seus portes, serão avaliados por médico veterinário do CEPAD ou CETAS. Parágrafo 3º. Caso haja suspeita de zoonoses, a destinação do animal será determinada por médico veterinário do CEPAD ou CETAS. Artigo 11. A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, SEMA, não responde por indenização nos casos de 1. Dano ou óbito dos animais recolhidos, apreendidos ou mantidos no CEPAD ou CETAS ou no abrigo terceirizado ou não. 2. Eventuais danos materiais ou pessoas causados pelos animais durante o ato de recolhimento, de apreensão, de retirada e de transporte previsto no artigo 4. Capítulo 3. O resgate e recuperação de animais. Artigo 12. Os animais das espécies canina e felina serão vacinados contra a raiva durante a estadia no CEPAD. Artigo 13. Os animais domésticos de grande porte e as aves de granja terão prazo de resgate 3 dias úteis. Capítulo 4. Dos procedimentos. Artigo 14. No prazo mencionado no artigo anterior, o proprietário deverá resgatar o animal apreendido mediante 1. Comprovação de propriedade do animal. 2. Declaração do local do destino do animal. 3. Pagamento de taxa. Parágrafo 1º. Vencido o prazo, o animal terá a destinação prevista no artigo 8 desta forma da lei. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, a taxa será cobrada em dobro. Parágrafo 3º. Será considerado reincidente o autor que já foi penalizado e, após decisão definitiva na esfera administrativa, cometer nova infração. Capítulo 5. Recursos. Artigo 15. O infrator poderá apresentar recursos em face da penalidade aplicada nos termos do artigo 9 desta lei no prazo de 5 dias úteis contado da sua ciência. Artigo 16. O recurso deverá ser apreciado pelo secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Parágrafo único. A decisão do secretário é definitiva em esfera administrativa. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 17. O SEMA poderá proceder com a captura, esterilização e devolução
de cães e gatos, sempre que tecnicamente possível e avaliado pelo médico veterinário, observando a evolução da localidade de origem. Artigo 18. Os filhotes recolhidos ou apreendidos pelo CEPAD poderão ter a destinação definitiva no artigo 8, antecipada a esterilização e após a primeira dose de vacinação. Parágrafo único. O não comparecimento para a esterilização do animal definitivo no caput deste artigo sujeitará o adotante à aplicação de multa de 5 FIBs. Artigo 19. Os valores das multas, taxas aplicadas deverão ser recolhidos em conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Proteção da Biodiversidade de Barueri, Fundesb. Artigo 20. Compete à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente zelar pelo fiel cumprimento das disposições dessa lei, bem como expedir instruções pertinentes à matéria. Artigo 21. As despesas com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria e suplementar, se necessário. Artigo 22. Revoga-se as disposições em contrário, em especial artigo 30 da Lei Municipal número 2.588, 18 de dezembro de 2017. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 24/2020, a Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Mensagem 12/2020, Barueri, 30 de março de 2020. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação desta Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre doação de armamento à Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. Trata-se de iniciativa que vai favorecer em larga escala o trabalho da Guarda Civil daquele município, na medida em que as armas em questão, embora não tenha mais utilidade para a corporação de Barueri, seguem sendo, contudo, de muita valia no manejo diário das ações de prevenção e segurança pública. Os revólveres de calibre 38, identificados no anexo da propositura, foram adquiridos por Barueri no final dos anos 90. E estão agora, nesta altura, completamente ociosos em razão de terem sido substituídos por um armamento mais novo, de melhor performance. Nesta condição, a Prefeitura de Itaquaquecetuba pleiteou oficialmente a doação aqui retratada, informando que, naquela localidade, ainda se utiliza o revólver calibre 38. Havendo, ademais disso, carência de armas ao efetivo completo da Guarda naquela localidade. De se anotar, adicionalmente, que as cidades vizinhas já estão substituindo esse tipo de revólver por pistolas mais adequadas ao exercício da atividade de patrulhamento realizado pelas corporações civis municipais, decorrendo daí o desinteresse em receber a doação em apreço. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Barueri. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e os nobres pares, para reiterar meus protestos de apreço, distinto e consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Dispõe sobre doação de armamento ao município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. Rubens Furlan, Prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais. Você saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à doação de armamento em desuso à Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. Parágrafo único. O armamento em apreço encontra-se descrito e identificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 25/2020 dispõe sobre a doação de armamento ao município de
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio. Mensagem 14/2020, Barueri, 3 de abril de 2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação desta Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a concessão de indenização de caráter social e humanitário aos moradores de Barueri afetados pelas fortes chuvas ocorridas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, situação que agravou graves prejuízos no território do município. Cumpre-nos informar que os dados técnicos e a documentação da Defesa Civil Municipal demonstram que restou caracterizada a ocorrência de fenômeno da natureza de força maior, afastando a possibilidade de reconhecimento de culpa administrativa, sendo reforçada essa constatação pelas inúmeras ocorrências semelhantes que também afetaram diversas outras cidades da região Oeste Metropolitana, em razão das fortes chuvas torrenciais no referido período. De outro lado, no entanto, cabe à administração municipal reconhecer a necessidade de amparar os desabrigados e afetados que ainda sofrem com as consequências danosas dessas fortes chuvas torrenciais, pois é dever do Estado garantir o mínimo necessário à existência digna da pessoa humana em relação aos administrados, no caso, a todos aqueles que estão sofrendo com os prejuízos advindos dos fenômenos naturais que caracterizaram a ocorrência de força maior. A título de orientação, vale o registro da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal quanto ao mínimo existencial da pessoa humana. Assim, se mostra justo e necessário oferecermos aos nossos administrados afetados e prejudicados com as fortes chuvas a possibilidade de reestruturarem suas vidas com o mínimo necessário à condição humana. Motivação entendida mais do que justa ao envio da presente propositura. Medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1 da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço distinto e consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26 de 2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a concessão de indenização de caráter social e humanitário aos moradores de Barueri afetados pelas fortes chuvas de fevereiro de 2020. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder indenização de caráter social e humanitário aos moradores de Barueri afetados pelas fortes chuvas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, para garantia do mínimo existencial necessário à dignidade da pessoa humana nos termos da Constituição Federal. Artigo 2. A concessão da indenização fica condicionada ao reconhecimento expresso pelos munícipes afetados pelo evento, de que o respectivo valor será compensado em eventual demanda judicial que pretenda a responsabilização do município de Barueri por falha dos serviços públicos ou por culpa administrativa. Artigo 3. O Poder Executivo regulamentará a presente lei por decreto no máximo de 15 dias. Artigo 4. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária extraordinária. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26/2020, à Secretaria Legislativa para disponibilizar aos vereadores na página do Correio.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wilson Zufa. Gostaria que fosse incluído na ordem do dia o projeto número 22, 2020, que dispõe sobre a concessão das bancas de jornais do município. Pedido do vereador Wilson Zufa, o projeto 22 será incluído na ordem do dia. Com a palavra, o vereador Alan Miranda. Presidente, eu gostaria também de pedir que incluísse na ordem do dia o projeto 023. A pedido do vereador Alan Miranda, que inclua na ordem do dia o projeto número 23/2020. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo Campos. Gostaria que incluísse o projeto 024/2020 na ordem do dia. A pedido do vereador Reinaldo Campos, que seja incluído na ordem do dia o projeto 24/2020. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabinho do Imperial. Queria ver a possibilidade de incluir o projeto 025/2020 na ordem do dia. A pedido do vereador Fabinho do Imperial, que seja incluído na ordem do dia o projeto número 25/2020. Com a palavra, o vereador Carlinhos Açougue. Senhor presidente, eu sei que cada vereador tem o direito de incluir o projeto na ordem do dia, mas eu acho muito rápido, não temos tempo de ler, de estudar, de verificar nada. Esse que já fomos convocados hoje aqui é meio complicado. Eu mesmo estou vendido, não sei nem o que vou votar aqui. Então, eu acho que é muito rápido esses projetos assim, todos vereadores. Depois eu vou questionar cada um que pediu para pôr na ordem do dia para ver se sabe o que está votando. Porque 5, 6 projetos sem a gente ter noção nenhuma, não temos secretários nos gabinetes para imprimir, para orientar, para a gente ver o que vai votar. Eu acho um pouco precipitado. Vereador, caso você queira, seja da vontade de Vossa Excelência, nós faremos uma pausa de alguns minutos para que todos os vereadores possam conversar e discutir o projeto. Vossa Excelência quer? Se Vossa Excelência quiser, eu suspendo a sessão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Robertinho. o projeto 026/2020, eu queria pedir para colocar na ordem do dia, por gentileza. A pedido do vereador Robertinho, vai ser incluído na ordem do dia o projeto 26/2020. Se qualquer vereador tiver qualquer dúvida, nós suspendemos a sessão. Nós temos aqui impresso todos os projetos e nós discutiremos os projetos antes da votação. Eu só peço aos senhores vereadores, nós vamos suspender a sessão, mas vamos evitar aos vereadores dentro da sala de reunião o agrupamento. Vamos manter uma distância segura entre os senhores vereadores. Todos, por favor, de máscara, para que a gente não tenha problema, tá? Com a palavra, o vereador Silvio Macedo. Eu gostaria que, nesse momento de crise, é difícil tomar decisão em momentos de crise, né? Foi uma sugestão que o vereador colocou, de a gente aproveitar os vereadores reunidos e votar o maior número de projetos. Acho uma sugestão prática, interessante. No entanto, eu acho que é importante essa pausa para que a gente tenha acesso físico a esse projeto, uma vez que eletronicamente é mais difícil a gente acessar, e ver realmente a urgência e aí nós votarmos de fato os mais urgentes, mas sobretudo eu acho importante a gente ter contato com o projeto, porque a leitura ela é breve e acaba a gente não conseguindo acompanhar, mas eu penso que é pertinente isso. A sessão está suspensa. Os senhores vereadores se dirijam com a palavra, vereador Senhor presidente, bom Sérgio dia. Baganha. Bom dia a todos os vereadores. Sugestão aqui do nosso amigo Erison, já que não há público presente, só existe aqui algumas pessoas, não poderíamos eles se retirarem e a gente fazer a reunião aqui mesmo. Ficaria mais prático? Seria mais prático e até mais conveniente, até porque o ambiente aqui é maior.
Mas eu peço aos senhores vereadores que não tiverem de máscara, por favor, que mantenham uma distância de acordo com aquilo que está sendo aí divulgado pela OMS. Então a sessão está suspensa. Eu peço a todos os senhores que não são vereadores que, por favor, deixem o recinto por alguns minutos até que a gente possa retomar a sessão. O projeto 22 é o projeto que dispõe sobre a permissão para instalação de bancas de jornal.
Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para que possamos dar início à fase da ordem do dia.